Olá, meu amigo e minha amiga da TV Novo Tempo e também da internet que nos acompanha todos os dias aqui, o Reavivados por Sua Palavra. Cada dia, quando nós abrimos a Bíblia, lemos os textos sagrados, paramos para orar e ouvimos a voz de Deus, nós somos reavivados. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso ela nos reaviva, por isso ela nos transforma. E é por isso que eu estou feliz de estar aqui todos os dias com você para juntos estudarmos este livro maravilhoso. Hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 9. E eu gostaria, antes de ler Jeremias capítulo 9, de primeiro lembrar você de promover, espalhar a palavra de Deus nas redes sociais através da hashtag RPSP. Você pode colocar ali um texto bíblico, uma impressão, um aprendizado do capítulo do dia nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Snapchat, ou a mídia, a rede social que você mais utiliza. E por falar em rede social, você pode nos acompanhar também, ser o nosso amigo ou seguidor no Instagram, no Facebook ou no Twitter com o endereço PR Evandro Fávero, PR de Pastor Evandro Fávero. Será um prazer tê-lo lá conosco. Você também poderá entrar no canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra NT e se inscrever para receber as mensagens diariamente. Obrigado pela sua companhia. Vamos orar para então entrarmos em Jeremias 9? Oremos. Querido Pai, obrigado por esta oportunidade de mais uma vez abrirmos Tua Palavra. Rogamos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Muito bem, Jeremias 9 trata do lamento de Jeremias pelos muitos pecados dos judeus. Fala também do castigo por causa disto. Também apresenta a desobediência como a causa da calamidade do povo. Jeremias também nesse capítulo, lá no versículo 17, ele exorta para que o povo lamente a destruição e não confie em si mesmo, mas sim confie em Deus. O capítulo 9 também é uma exortação do profeta para conhecer mais a Deus. O conhecimento do Senhor, ele constitui a glória do homem. Esse é basicamente o resumo do capítulo que nós vamos ler hoje. Eu destaco deste capítulo alguns versos, como sempre tenho feito aqui. E eu quero começar contigo, então, destacando o verso 5. Vamos dar uma olhada, então, neste verso. O versículo 5 diz assim: Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. E o verso 6, vivem no meio de falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Esse verso, ele me fala da naturalidade do pecado na vida daqueles que se afastam de Deus ou que não querem saber de Deus. O verso 5 é uma indicação da naturalidade do mal que estava no coração do povo. A língua devia ser exercitada na perícia de mentir. Que triste. A vontade e o desejo deles de fazer o mal, né, ultrapassava a sua disponibilidade em fazer o mal. Uau, que triste situação. E olha, quando a gente lê de novo, a gente começa a ficar impactado com a situação de um povo que se afastou de Deus, de um povo que se afastou da verdade, de um povo que se afastou da revelação, de um povo, poderemos, usando uma linguagem atual, de um povo que se afastou da Bíblia. Cada um zomba do seu próximo, então aquele que não tem Deus no coração, ele terá tendência para fazer bullying dos seus amigos, ele terá tendência para mentir, ou seja, ele será uma pessoa corrupta, terá tendência para ser mais facilmente uma pessoa corrupta, terá tendência para ensinar a corrupção, para praticar todo tipo de maldade e mais, ele vai se recusar a ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez, conversando comigo, ela disse assim,
por que você veio me ensinar a palavra? Eu disse, mas por que você fala isso? Porque agora eu conheço o que está na Bíblia e eu tenho que praticar. E eu não queria conhecer porque eu não estou disposto a praticar aquilo que está na Bíblia. Que coisa! O nosso coração não deve ser assim. Nosso coração deve estar disposto a ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que Deus espera de nós. Porque tudo o que Deus pede de nós é para o nosso bem. Tudo o que Deus pede de nós é para a nossa felicidade. Tudo o que Deus pede de nós é para a nossa alegria. Tudo o que Deus pede de nós é para que a gente possa ter bênçãos, ter paz, ter mais alegria no coração e na família. Então vale a pena ouvir a voz de Deus e praticá-la. Bem, mas me impactaram também os versos ali do versículo 17 até o verso 19. E eu gostaria de abrir a Bíblia então aqui, convidá-lo, se você tem condições, de abrir a sua Bíblia também, e nós vamos ler juntos. Vamos lá? Verso 17 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados. Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Que texto! Esse é um trecho que exorta o povo a comportar-se de modo inteligente. Me chamou a atenção por causa da palavra carpideiras, mencionada no versículo 17. Literalmente, carpideira eram mulheres que cantavam um hino fúnebre, um canto fúnebre. Quando alguém morria, né, numa família, havia um costume de contratar carpideiras. Elas eram contratadas para lamentar a perda de um ente querido. Elas enfatizavam a lamentação ao usar cabelos despenteados, rasgavam suas roupas, né? E você pode ver isso em outros textos da Bíblia. Você pode encontrar lá em 2 Crônicas, por exemplo, versículo 35, capítulo 35, verso 25. Você encontra também em Eclesiastes capítulo 12, Amós 5, 16, Mateus 9, 23. Então, quando o texto menciona que elas eram hábeis, significa literalmente que elas eram sábias na arte do lamento. Era uma profissão. Habilmente elas contavam as virtudes do falecido e tocavam o coração dos enlutados. Se a gente olhar, por exemplo, em Jeremias 22, e o versículo 18, mais para frente um pouquinho, Jeremias 22 e o versículo 18, nós ainda vamos chegar lá, mas já adiantando aqui no 22, 18, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão, dizendo, ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo, ai, Senhor, ou ai, sua glória. Essa lamentação pelos irmãos, pelas irmãs, geralmente, claro, a família se entristecia, os parentes se entristeciam, mas eles tinham o costume de contratar essas carpideiras, que eram mulheres hábeis na arte de lamentar. É interessante que Deus diz, chame carpideiras para lamentar pelo pecado, chame carpideiras para lamentar pela sua situação. E nós deveríamos, de fato, lamentar quando nós pecamos, lamentar quando nós caímos em tentação, lamentar quando nós desobedecemos a Deus, lamentar quando nós fazemos alguma coisa errada. O problema é que nós não lamentamos muitas vezes porque, às vezes, podemos cair no risco, né, de ter uma consciência cauterizada pelo pecado. Agora, isso não é a perdição. Se nós dobrarmos os joelhos cada dia e dissermos, Senhor Deus, abra meus olhos para ver, purifica minha mente e ajuda-me a ver a minha própria situação, a entender a situação em que eu estou, perdoa os meus pecados e dirige a minha vida. Deus vai cuidar de você e de mim também.
O povo deveria, portanto, se portar de forma inteligente e permitir que Deus tocasse seu coração. Caso contrário, as carpideiras tocariam o coração dos enlutados pela morte dos líderes do povo. Não era uma ameaça de Deus. Aliás, quando aparece na Bíblia uma descrição dos juízos, e em Jeremias há muitas dessas descrições, não é uma ameaça de Deus, mas é uma prevenção. Deus está dizendo de antemão que aquilo que vai acontecer e o que vai acontecer, principalmente se eles não obedecerem. É como se ele dissesse o seguinte: esse caminho leva a tal lugar, esse outro caminho leva a uma cidade, um lugar diferente. Você escolhe a rota. Me chamaram também a atenção os versículos 23 e 24. A Bíblia diz o seguinte nestes versos, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, e faço juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O que o texto está dizendo é: não se gabe, não se orgulhe. O profeta assinala há vários motivos ilusórios de vanglória, né? A sabedoria, a força própria. Então, o texto está nos conclamando a confiar no Senhor, em Jesus Cristo. Vamos fazer isso então? E eu gostaria de orar por esse motivo e para que Deus nos abençoe. Pai querido, abençoa cada um de nós e ajuda-nos a confiar essencialmente e unicamente no Senhor, não em nós mesmos. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por sua palavra todos os dias. Grande abraço.